Boa noite, pessoal. Aqui eu vou mostrar para vocês o funcionamento dos circuitos elétricos quando eles trabalham em série e trabalham em paralelo. Antes de tudo, eu gostaria de mostrar para vocês alguns componentes, certo? Cada elemento desse aqui representa um dispositivo elétrico. Por exemplo, esse aqui seria uma bateria. Que tipo de bateria? Uma bateria de carro. Uma bateria como essa aqui. Tá ok? Então isso aqui é igual a isso aqui. Tranquilo? Então esse símbolo representa uma fonte, uma bateria, por exemplo. Tudo bem? Então, se eu for representar a ligação de uma bateria ligando, por exemplo, uma lâmpada, que tipo de lâmpada? Uma lâmpada como essa. Uma lâmpada xenon. Então, no carro, a gente trabalha, por exemplo, com uma lâmpada dessa e uma bateria dessa. Então, se você for ligar, a lâmpada seria esse dispositivo e a bateria esse dispositivo aqui. E esse outro dispositivo, para que seria? Um interruptor ou desse tipo predial, uma chave seletora eletrônica. Uma chavinha como essa, por exemplo, aquela chave lá pode ser um símbolo desse. Tudo bem? Então, nós teríamos a bateria, nós teríamos a lâmpada e nós teríamos a chave seletora. Tranquilo esses três elementos? Então, fazendo comparações, essa aqui seria a chave, essa aqui seria a bateria, e essa aqui seria a nossa lâmpada. Então, um circuito como esse, ele pode ser simulado, a montagem dele, através de um simulador como esse aqui, que ele é o Multi-Sim Analog Devices. Devices são equipamentos em inglês, né? Então a gente energiza ele aqui usando a fiação. Isso aqui seriam os fios, cabeamento para esse tipo de
Tecnoise cabos. Esse cabo aqui, ó, ia ser semelhante aos risquinhos que você vai ver agora. Ok? Então, vou ligando o cabeamento. A gente vê ele funcionando. Porque podemos também utilizar dispositivos e podemos colocar uma lâmpada também no lugar dele, né? A lâmpada a gente ia ver brilhar. A diferença do resistor é que a gente não consegue ver a lâmpada brilhar. Mas o valor deles serão o mesmo. 10 watts. Vamos colocar um amperímetro. Agora o amperímetro, que seria um dispositivo de medição para você verificar um dispositivo com essa cara. Esse aqui é um de painel analógico, né? E tem os digitais, né? Tem alguns aqui, por exemplo. Esse aqui mesmo é um multímetro digital que tem a função de amperímetro também. E esse amperímetro está aqui. Para que eu vou fazer isso? Vou fazer a medição. Corrente contínua. Um pouco de 100 watts. A lâmpada de 100 watts. A gente puxou 8,33 amperes. Então, se você pegar 8,33 amperes, vezes 12, a gente acharia uma potência de aproximadamente 100 watts. Se a gente pegar para descobrir o R, a gente dividiria 12 pelo valor de 8,333. Já 1, alguma coisa. Então o valor ôhmico, ele tem essa relação. Daria 10 amperes. Seria 1,2 ohms. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 1,2, acredito que aqui é ponto, eu consigo ter o mesmo valor ôhmico. E por que eu estou montando dessa maneira? Porque é a maneira de medição do dispositivo.
Lá está dando 10 amperes. E aqui está dando 10 amperes. Então uma lâmpada é muito semelhante a uma resistência, um resistor na hora de pensar. Certo? Aqui no caso, como é corrente contínua, eu estou dando um exemplo de você utilizar a bateria, a chavinha e a lâmpada xenon. Dispositivo de medição e os cabos. Esse é o exemplo que está acontecendo aqui no Multisim. A questão das lâmpadas, né? Cada lâmpada aqui teria 1,2 ohms. Então uma lâmpada dessa tem 1,2 ohms, é a característica dela. E aí, quando a gente começa a discutir corrente, tensão, tudo isso, a gente tem que começar a discutir também a associação desses elementos. Então, tanto faz se eu fizer essa associação utilizando o símbolo de uma resistência, quanto eu usando o símbolo da lâmpada. Você vai observar que eles vão ter o mesmo comportamento. E o dispositivo de medição nada mais é do que uma comprovação de toda a teoria que a gente está fazendo. Se você perguntar qual é o volt que está no dispositivo, a gente consegue ver aqui medindo o volt. volts. Agora você fazendo a associação, você vai observar que o comportamento do circuito vai mudando devido à associação de resistores. Então, se eu for trabalhar um circuito que tenha mais resistores, você vai observar que os valores de ohm vão ser alterados, porque você está associando resistores. No caso aqui, 1,2 ohms. Quando você coloca eles em série, o que acontece? A corrente cai, porque eles cresceram. O resistor em série ele cresce. Você vai observar aqui que o valor não vai ser mais aquele mesmo de 10 amperes. Agora virou um valor de 5 amperes. Houve uma divisão de corrente no circuito. Se nós formos mais ousados e colocarmos mais um, caiu mais ainda. Ouso dizer que caiu 1/3 do valor inicial, que era 10 amperes dividido por 3 dá 3,3333 amperes. Então, a associação de resistores faz a corrente diminuir, que é o que está sendo medido aqui, o ampere. Agora, se a gente for medir o volt, olha que interessante. Se eu for medir o volt, antes, quando era um resistor só, eu colocava um fiozinho do multímetro aqui, o outro aqui. Essa medição seriam esses fiozinhos aqui, ó. Tudo bem? Ele estaria conectado no comum, esse pretinho,
E esse vermelhinho estaria aqui onde tem escrito volts. Tem um V, ó. Tá aqui. Ao ligar, podemos observar que o resultado da tensão em cima da lâmpada do meu resistor é 12 volts. Agora, se eu fizer uma associação, isso vai mudar. Uma associação em série, colocar o voltímetro de novo para fazer a medição em cima desse mesmo resistor. O meu valor em volt caiu pela metade. Por que caiu pela metade? Por causa da lei, a lei de Kirchhoff das correntes. A lei de Kirchhoff das correntes, ela fala para a gente que a soma das tensões, a tensão total, que seria igual à tensão da fonte, né? É igual à soma da resistência 1 e a soma da tensão da resistência 2. Essa seria a lei de Kirchhoff das tensões, fazendo uma verificação no circuito em série. Tá ok? Se você for verificar, se a gente incluir mais um resistor aqui, a gente vai ver essa resistência caindo, a tensão em cima daquele resistor ali caindo também proporcionalmente à soma da queda dessas tensões. Se você observar, agora ela caiu por 3. Se você for observar, todos são iguais esses resistores, então os valores de quedas de tensão são semelhantes. Todos 3 resistores vão ter quedas neles de 4 volts. Tanto esse, quanto esse, quanto esse. Em cima do resistor que eu estou falando, né? Então, os somatórios das tensões. Esse menos é só pela polaridade. Se você botar esse mais aqui ou menos aqui, vai dar na mesma. Então, a lei de Kirchhoff das tensões, ela fala que o somatório das tensões, que é o 12 volts, seria igual ao somatório dessa tensão, que é 4, mais dessa aqui, que é 4, e dessa aqui, que é 4, totalizando 12. Ok? Circuito em série, lei de Kirchhoff das tensões. Muito obrigado.